nós do ministério, que não há problema nenhum. Essa recomendação que o apóstolo Paulo fez foi especificamente à igreja de Coríntios, só em Corinto, por uma questão pessoal e particular daquela localidade. Então, algumas usam, outras não usam, e todos juntos adoramos esse Deus maravilhoso. Sem distinção, sem separação, adorando o Senhor, porque o Senhor é um Deus de liberdade. A liberdade de Cristo não nos deixa debaixo de nenhum jugo. Glória ao nome santo do Senhor. De maneira que todas estão livres para servir a Deus conforme Deus tem dado aos corações. O que nós temos pedido às nossas irmãs, e todas têm atendido, graças a Deus, é que se vistam modestamente, que tenham um bom comportamento, assim como nós irmãos. E no demais, cumprir-se-á o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Glória ao nome do Senhor. Então, que fica essa explicação. Nossas irmãs jamais, eu posso falar agora, porque a irmã Júlia já está instituída no ministério. Quando nós vamos orar, nós oramos ela, irmã Eliana, irmã Iraci, Vanilda e a irmã Eliane. Foi uma turma assim, né? Mais ou menos essas. Foi mais ou menos essa turminha, né? Que foi orado para piedade. E falei com os irmãos anciães, o irmão N estava presidindo a reunião. Tem essa irmã, a gente vai explicando para eles antes de orar. A irmã faz isso, a irmã faz aquilo, e nós sentimos no coração. E temos a irmã Júlia congrega, faz isso, faz aquilo outro. Entretanto, ela não sente a necessidade de usar o véu. E deixamos para o nosso conservo. Vamos ver o que Deus põe no coração dos outros anciães. Para nós fazer tudo em comunhão. Todos numa só voz disseram: irmão, quando o Filho nos liberta, nós estamos libertos, irmão. O Filho de Deus nos libertou, glória a Deus. E nós vamos daqui para a glória eterna, morar no céu. Tá bem explicado, irmão N? Bem explicado, irmãos, bem compreendido por todos. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Irmão N. Irmão Diácono, irmão Jefferson, Cosmo. Santo é o Senhor Jesus. Está gravando, mano? Santo Deus, já digo já para os irmãos onde está a palavra. Santo é o Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 8. Todos de pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra. A nossa irmandade da live, parece que houve uma interrupção na transmissão, mas o irmão Bruno deixa o culto gravado. De qualquer forma, a gente posta o trecho só da palavra. Vai reiniciar, Bruno? Aí para a gravação, né? E a live, o que precisa reiniciar? Tá normal? Então é o YouTube. Para o YouTube e volta de novo para ver. Tá bom. De qualquer forma, para os irmãos, avisem que no Facebook está normal a transmissão. Segundo livro dos... Acontece, às vezes muita gente usando ao mesmo tempo. Livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras.
Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificar um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mulher, irmãos, teve seu filho adoecido. E ela creu no Senhor, que Deus faria uma obra, que Deus faria um milagre usando-se do homem de Deus. E o menino morreu. E ela teve uma ousadia de espírito muito grande. Foi até o homem de Deus e falou: porventura eu te pedi algum filho? Que ela não podia ter filho. Não. Então agora o menino morreu, como é que faz? Deus me deu o filho que eu não podia ter para me tirar? Que coragem, né, irmãos? Muita confiança em Deus, né? Saber a semente que ela plantou, para poder chegar a intimar assim, tem que ter muita moral com Deus, né? E ele, é boa essa palavra, tá certo. Orou, clamou, pediu. Teve que se esforçar também, não foi fácil para ele, não. E o Senhor devolveu a vida ao menino, irmãos. Deus está sempre esperando uma atitude de coragem do seu povo. Ele sempre espera que em meio à desolação, em meio às perdas, em meio às lutas da tua vida, você sempre confie no Senhor sobre tudo e sobre todos. O médico é bom, a vacina é boa, o carro é bom, a roupa é boa, mas o meu Deus é melhor. Uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, outros em carruagem, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. É nesse nome que nós alcançamos tudo aquilo que almeja o nosso coração. Queridos irmãos, e Deus se usando do homem de Deus, mais uma vez para ela disse: pega tudo que é teu e sai fora daqui, que Deus está mandando fome nessa terra. Por 7 anos não haverá pão aqui. E ela foi peregrinar numa terra tão difícil quanto aqui se tornaria aquela onde ela estava, que era a terra dos filisteus, terra daquele gigante, aquela turma gente boa. Às vezes, irmão, a gente foge de uma prova e cai noutra muito pior. E fica sabendo que o espírito não morre, ele só muda de lugar. Então, o que você tiver que passar, passa na presença de Deus, não foge não. Porque a palavra ensinou: resiste ao diabo e ele fugirá de ti. A palavra não falou esconde, corre, vai para você para onde? A palavra diz resiste. Se ele bater um pé, você bate os 2 pés. Se ele gritar, você grita mais que ele. E repreende no nome de Jesus Cristo, porque a força da palavra está com você, diz o Senhor. Mas ainda assim ela ouviu. Nesse caso, o Senhor tinha uma outra obra ainda maior para fazer. Ela foi, peregrinou 7 anos, lendo aqui esses poucos versículos, 6 versículos, parece que foi muito rápido, foram 7 anos. Quando ela volta, começou a ficar desesperada. Cadê minha casa? Cadê? 7 anos longe? Numa fome daquela, você acha que já não tinham tomado tudo? Não é? Cadê minha casa? Cadê minhas terras? Cadê as coisas que eu tinha? E nisso Geazi, que era o moço de Eliseu, está conversando com o rei. Olha como que Deus faz as coisas. Não viu a nossa irmã falar agorinha? A Júlia falou aqui para nós. Tudo tem um propósito de Deus. Glória ao nome do Senhor. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem um objetivo.
tudo tem um porquê, e hoje o Senhor coloca no nosso coração uma fé, irmão, uma fé inabalável, de que tudo está no controle do poder de Deus. Vocês creem nessas coisas, irmão? Que pode o diabo revirar no inferno quanto ele quiser, nada sai do domínio da mão do nosso Deus, irmão. O adversário tenta demover você, tirar você da presença de Deus, levar você para longe do Senhor, para você ser uma ovelha desgarrada e ele te pegar fácil. Mas o Senhor te disse, se você ficar debaixo das minhas asas, a minha palavra será escudo e broquel na tua vida. Nisso, o rei pergunta, conta para mim, o que Eliseu tem feito de bom? Que coisa ele tem feito? E Geazi está aqui, conta, que fez isso, e faz aquilo. Olha, tem uma mulher aí que o menino morreu, e Eliseu foi lá e clamou, e Deus deu a vida para o menino outra vez. Nisso que ele está falando, entra a mulher. Olha, irmão, que coisa, irmão. Santo é o Senhor. A mulher, depois de 7 anos, chega para falar com o rei, na hora que Geazi está falando dela, irmão. Dá para brincar com esse Deus, meus irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Na nossa vida não tem coincidência, não, irmão. É tudo um plano traçado milimetricamente. Cada piscadinha do teu olho está escrito no memorial de Deus. Está determinado por Deus, irmão. Às vezes a gente atrasa para um compromisso. Às vezes a gente perde alguma coisa e fica angustiado e fica entristecido, irmão. Deixa Deus cuidar da tua vida, irmão. Deus não fecha a porta. Deus faz você crescer, nem que seja na marra. Ele faz quando que aquela porta se feche, para que você consiga outra muito melhor. Se o irmão não tivesse perdido emprego, nós tínhamos um testemunho a menos aqui essa noite. Dá glória a Deus. Deus está trabalhando na tua vida, irmão. É tudo um ciclo. Está tudo interligado. Quando o menino está falando para o homem, para o rei, entra a mulher, eles falam, aí ó. Essa aí é a mãe, essa aí é a mulher que eu falei do menino. Olha o menino aí que estava morto, tamanhão, que está já grandão. Glória ao nome do Senhor. Ela vai e fala para o rei, eu preciso disso, mas isso. Fala, é? Porque ele vê a mulher, é um milagre ambulante. Olha o menino morto aí. Pegou um eunuco, irmão. Te deu, a palavra não mente. Deu tá dado, não é? Não falou que emprestou, nem que alugou. Pegou um eunuco, deu para ela. Ó, agora, eunuco cuidava de dinheiro e cuidava de mulher. Ele era castrado. Agora você vai cuidar das coisas dela. E não ia mexer com ela, não tinha perigo. Agora você vai cuidar das coisas dela, vê tudo que é dela, devolve tudo e toda a renda, desde o dia que ela saiu, até agora quando ela voltou, e você vai cuidando, vai administrando para ela. Ela deve ter dado muita glória a Deus, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Vou pregar o que Deus está mandando. Eu vou fazer acontecer alguma coisa boa na tua vida. Às vezes um trupicão machuca a cabeça do dedo, mas faz você andar para frente. Dá glória a Deus. Eu vou passar na tua vida por um milagre. Bem-aventurado aquele que tem o coração nas coisas de Deus. Contei para os irmãos aqui, contei para o irmão uma vez no escritório. O irmão morava ali no Morumbi, ali perto do Einstein, do lado bom, não do lado da favela, do lado bom. Está lá cortando aquelas plantas de japonês que cresce pequenininha, bonsai. Coisa de gente desocupada. Cheio de dinheiro, está lá cortando aquelas plantinhas lá. Se é nós, não, vamos, pega uma foice e abre o braquiário que não fica uma. E está lá cortando aquele bonsai, diz que faz terapia, que vai desestressar. A gente desestressa virando uma amassada de concreto, enchendo uma laje, mas estava lá. De repente passa um mendigo, mal cheiroso, maltrapilho, mas esse irmão é um servo de Deus. E o Senhor falou com ele, meu servo, era um domingo, chama ele para almoçar. Falou, Senhor, mas só se for agora. Foi no portão para abrir o portão, o segurança da casa falou, o senhor tem certeza? Falou, abre ligeiro, como estão indo embora, rapaz. Ele abriu o portão e falou, vem cá. O rapaz olhou meio desconfiado, porque eles estão acostumados a ser maltratados. Falou, você não quer almoçar comigo? Ele olhou para trás e falou, eu? Ele falou, eu quero, estou com muita fome. Então vamos entrar. Largou as tesourinhas dele lá, o bonsai, entrou com ele para casa, a esposa veio e deu uma parada na casa assim meio assombrada, imagina o susto da irmã. Falou, meu bem, nós temos um convidado hoje. Ela falou, é mesmo? Falou, ela falou, glória a Deus, vou mandar pôr mais um prato na mesa, que maravilha.
Olha que coração, irmão. Falou, meu bem, falta uma meia horinha para o almoço ficar pronto, leve ele lá no quarto, deixa ele tomar um banho, arruma uma roupa para ele, cuida dele, faz a barba dele. Você está aí sem fazer nada? Ele falou, boa ideia, glória ao nome santo. Devia ter uns 40 empregados para fazer, mas a missão que... A missão que é minha, irmão. Não vai ficar para ninguém fazer. Aquele que tem amor à obra, ele desce até o chão, ele lambe o pó para exaltar o nome desse grande Deus. O Senhor te diz, você já comeu muita poeira dessa vida, mas você vai comer o melhor dessa terra. Ele não levou no outro quarto não, levou no dele. Tomou banho no banheiro dele. Depois ele fez a barba do rapaz, ficou bonitinho, deu uma acertada no cabelo, pegou uma roupa bonita, pôs nele. E a mesa estava posta. Vamos almoçar. A irmã olhou, vocês mulheres são observadoras aqui só, o moço dos olhos azul da cor do céu. E a irmã só ganhando ele, comendo ele, bem bonitinho com os talheres, bem portado à mesa. Ai, que coisa, que mendigo mais chique. As irmãs são terríveis, né? As mulheres vê tudo mesmo, né? Nisso, acabou o almoço, ele falou, bom, vou fazer alguma coisa por ele, pegar um dinheiro. O Senhor falou com ele, meu servo é só isso. Mas vou dar um dinheirinho para ele, vou comprar uma casa para ele. Só isso, despede ele em paz. Despediu ele em paz, obrigado, não deu um centavo, não deu um real, não deu nada, mãe, foi embora. O tempo passou, veio uma grande crise, eles fabricavam uns componentes das asas dos aviões para a Embraer, veio uma crise muito grande e eles quebraram. Foi morar no Lago do Arocha, num apartamento que sobrou de tudo que perdeu. E a única filha do casal foi acometida de câncer no estômago, uma jovenzinha, e quando descobriram em fase terminal, venderam mais alguma coisa que tinha, salvo engano, mandaram para Boston, nos Estados Unidos. Chega lá, aquela luta, não consegue tratamento, não consegue cuidado, as coisas muito difíceis, e de repente a irmã está lá com a menina, morre, não morre no hospital, e ele aqui no Brasil, pegando o restinho que tinha para fazer alguma coisa. Ela está sentada desolada, chorando num corredor em algum lugar, a menina estava em algum lugar também internada, ali naquele mesmo hospital, passou um médico. E ela tinha falado com alguém ao telefone, e acho que aquele médico ouviu, e veio falar com ela, oi, tudo bem? Quando ela olhou, falou, ai, só de ouvir alguém falando minha língua já é um alento. Você é brasileira? Eu falei, eu sou brasileiro. Aí, o que está acontecendo? E brasileiro, onde se encontra, sempre se ajuda. Minha filha tem isso, e não consegue tratamento, e não consegue ajuda. Acho que é tudo pago, né, mãe? As coisas são muito difíceis. Ele falou, é? Ela falou, é. Então tá bom, espera um pouquinho. Juntou aquela papelada, foi embora. Dali mais de 1h30 volta ele. Mais de 1h30. E ela ficou esperando. Ele veio com todos os papéis, mais um outro tanto de papel, falou, ela vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Nós vamos cuidar, ela vai ficar hospedada em tal lugar, vai ser assim, vai ser assim. A senhora vai ser hospedada também em tal lugar, assim, 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 assim. Tá tudo certo. Já, já sua filha tá boa, vocês estão em casa e vai ficar tudo bem. Ela ajoelhou, irmão, Wayne. Ajoelhou nos pés dele, agarrou a perna dele assim e começou a agradecer. Muito obrigado, muito obrigado. O que eu faço para pagar? Ele pegou na mão dela, ela olhou para cima, glória ao nome do Senhor. Quando ela olha para cima, aqueles dois olhão azul de novo, glória ao nome santo do Senhor. Ele falou, você não precisa me pagar nada. Um dia eu caí no mundo das drogas, esqueci de tudo, deixei minha família, deixei minha profissão, eu sou médico oncologista, glória ao nome do Senhor. Eu caí na Cracolândia e virei andarilho, passei na porta da tua casa, teu marido me pôs para dentro, me deu banho, fez a minha barba, me deu de comer e me anunciou o maior tesouro que eu ganhei na minha vida. Jesus Cristo é o Salvador da minha alma. Paz de Deus, minha irmã, levanta, eu estou aqui, está tudo certo. Dá para vocês dar um glória a Deus, não dá, Enem? Dá para dar um glória a Deus aí ou não dá, meu irmão? Dá para hoje você pisar na cabeça do diabo e Deus te mostrar que não tem coincidência na tua vida, que está tudo traçado, um plano certinho, não vai cair um tio, não vai cair um jota daquilo que Deus determinou na tua vida. Pode sair daqui hoje dando glória a Deus. Eu estou dando um start na tua vida, as coisas vão começar a acontecer, do norte, do sul, do leste, do oeste. Quem te deve te paga, quem te persegue vai parar, o diabo vai sair do teu caminho. É noite de vitória. É noite de vitória, é noite de derramamento. Recebe, irmão, em nome de Jesus. Só os crentes, dá glória a Deus. Pega a palavra de Deus e sai daqui glorificando o Senhor. Tem coincidência, irmão? Que coincidência no inferno. Tem Deus na nossa vida, irmão. Tem o Senhor cuidando do nosso destino. Pode ter certeza, eu vou abrir um portão na tua vida.
Ruth não estava rabiscando espiga? Não é rabiscando de rabiscar papel, não. É rebuscando. Pegando o que ninguém queria. A turma pegava a espiga que não prestava, ela pegava para comer. Não é isso, irmão Cosmo? Nas gavelas, nas gretas entre os pés de milho. Ela falou para a sogra, teu Deus será meu Deus, tua casa vai ser minha casa, teu povo vai ser meu povo. Se nós morrer, nós morremos juntos. E está lá, no bocado seco, rabuscando espiga que ninguém queria. De repente chega o bom da boca, chega Boaz, o dono da vinha, o dono do milharal, da lavoura, homem rico, e olha, falou, mas quem é aquela moça? Mas que moça bonita lá, quem que é ela? Falou, é a Ruth, ela está aí desde cedo pegando as espigas que ninguém quer, coitadinha. E nós deixamos de dó dela morrer, aí Deus vai no coração dele e faz crack. Aí ela casou com ele, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Irmão, de uma calamidade, Deus suscita um milagre, irmão. De alguma coisa ruim, Deus faz uma coisa boa na tua vida. Um dia, eu entrei no Hospital Geral de Guarulhos com 3 olhinhos de unção para ungir o sogro do irmão Dutra, diácono lá dos Pimenta. E fiz a unção do irmão e vim saindo. Irmão, gastei os 3 olhinhos ungindo. Deve ter ungido umas 100 pessoas lá. Por causa de Deus faz obra na vida de um monte. Era 2 horas da manhã, eu estava para dentro do hospital orando com a turma, dando glória a Deus. Irmão, abre o teu coração para essa palavra. O Senhor te diz, eu vou dar um trombão com você essa semana. Eu vou dar um trombão com você essa semana. Ele te diz mais o Senhor. Se você crê muito bem, se não crê, deixa para nós a bênção. Amanhã tem sinal na tua vida. Amanhã tem resposta de Deus na tua vida. Amanhã tem resposta de Deus na tua vida. Você está preocupado, o teu braço não alcança? Você esqueceu quem sou eu na tua vida? Você está brincando comigo? Eu sou teu Deus. Eu sou teu Senhor. Quando que eu te deixei? Você está preocupado com o quê? A tua vida está na minha mão. E por causa do meu nome que você carrega estampado na testa, eu vou atropelar tudo que é demônio por causa da tua oração. E onde você chegar, chega meu nome junto com você. Onde você passar, passa o meu nome junto com você. Ainda que você não tenha franqueza, ainda que você não abra sua boca, só por você estar lá, o meu nome vai ser glorificado. Preparemos-nos, irmão. Alguém aqui foi escolhido a dedo por Deus para uma grande obra na terra. Por amostragem, o Senhor te escolheu para uma obra na terra. Não serve, não presta, não pode, está sem liberdade. Ih, irmão, aqui não tem isso não. O Senhor te diz, eu te amo, você me ama, e nós vamos ficar junto um bocadinho aqui na terra, e por fim você vai morar comigo aqui no céu. Dá glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher foi beneficiada por um plano, por um projeto, por um desígnio de Deus. E o Senhor te diz, irmão, até os teus insucessos, até teus prejuízos, está tudo anotado. Faz tudo parte. Mas vou te dar um alento essa noite por essa palavra. Um alento só. Soma tudo que você perdeu até hoje. Tudo. Pouco, muito. Na vida sentimental, na vida pessoal, na vida financeira, tudo que você perdeu, soma tudo. E agora lembra de todo o bem que Deus te fez. Eu duvido você estar no prejuízo, irmão. Eu largo a mão de ser crente se você estiver no prejuízo. Você está no lucro umas 10 vezes mais do que você perdeu. Se começar pela boca, você nasceu banguelo, está cheio de dente. Você não podia andar, você anda para todo lado. E tanta outra coisa que Deus já te fez. O Senhor te diz, abre a tua boca e dá glória a Deus. Irmão, eu quero ouvir o maior glória a Deus que essa igreja já deu, irmão. Em nome de Jesus, abre a tua boca, meu irmão, dá glória a Deus. Glorifica o teu Senhor de toda a tua alma. A pandemia não te calou, governo não te calou, perseguição não te calou, fome não te calou, angústia não te calou, pecado não te calou, o inferno não te calou. Abre a boca e dá glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Vai em paz para a tua casa, com teu coração cheio da presença do Senhor, dizendo, Deus, perdi o que perdi, mas eu estou no lucro, Deus é comigo. Você então não percebeu que do nada as coisas acontecem na sua vida? Você está desapercebido, você está dormindo, irmão? Você não está vendo que do nada, quando as coisas travam, engastanham, o caminho fecha, o Senhor vem, tira você, põe do outro lado? Quando dali a pouco o adversário vai te cercando, vai te enredando, vai te enleando, o Senhor vai, pega, leva você para o outro lado, Deus te esconde quando precisa esconder, te faz aparecer quando precisa aparecer. Você não percebeu isso ainda não, irmão?
Às vezes você encontra com gente que você nunca viu, às vezes você encontra com gente que há muito tempo você não via, às vezes a pessoa te procura, passa na tua frente e não te acha. É tudo Deus mexendo essas peças desse jogo da vida e fazendo as pessoas se encontrarem, fazendo os caminhos se cruzarem, fazendo as histórias se cruzarem, as experiências se cruzarem, e nasce uma família aqui, nasce uma amizade ali, nasce uma igreja acolá. Glória ao nome do Senhor. Meu carro, para encerrar a palavra, eu estava indo atender uma Santa Ceia em São Lourenço, em Minas, uns 7 anos atrás, e meu carro ferveu em Pouso Alegre. Esse irmão até faleceu, Deus já levou ele. Aquele irmão diácono lá de Pouso Alegre, esqueci o nome dele. O carro ferveu, eu falei, mas olha, o pobre quando apanha está jurado. Como é que eu vou chegar na Santa Ceia desse jeito? Se ela não jura, lá a estrada é ruim, irmão, é 250 km, é ruim para chegar. Então era 250 km para ir, 250 para voltar. Só atendia a Santa Ceia e voltava, era 500 km, eu não lembro. Senhor, tem misericórdia. Dali a pouco para um Voyage preto atrás do meu carro. Era umas 6 horas da tarde. E aí, tudo bem? Esqueço o nome do irmão, Dani. Tá tudo bem? Tudo bem. Um senhor negro, bem carequinha, mais carequinha como um Bruno. Aí ele falou, o que aconteceu com o carro? Aí eu falei, ferveu, o carro ferveu. E eu estava meio aborrecido. Ele falou, ferveu o radiador? Eu falei, vai ferver o quê? Falei, ferveu. Ele falou, o radiador ferve mesmo. Eu falei, é. Aí ele falou, onde você está indo? Eu falei, você é mecânico? Ele falou, eu não sou não. Eu falei, então não interessa. Você não é mecânico? Ele falou, não, porque de repente eu posso te levar. Eu falei, não, então agora interessa. Vive Deus, irmão. Eu falei, não, eu estou indo em São Lourenço, na igreja atender uma Santa Ceia. Ele falou, atender? Atender? Que outro povo que fala atender alguma coisa, se não é o nosso povo? Santa Ceia? Falei, Ele falou, paz Deus, irmão. Falei, amém, glória a Deus. Por causa desse encontro, ele me levou mesmo para atender a Santa Ceia. Nasceu uma obra em Pouso Alegre, ele foi ordenado diácono, foi fiel ao Senhor até o fim, agora já dorme no altar da misericórdia de Deus. E você sabe que eu não sei que fim deu o carro, Dani? Não sei que fim deu, não sei quem levou naquela época, ou alguém ficou, o irmão Levi levou, não sei. Eu sei que eu estou aqui dando glória a Deus, não me lembro. Irmão, vai em paz para a tua casa. Deus vai fazer as coisas acontecer do jeito certinho na tua vida. Pode ficar sossegado, que o Senhor te diz, está tudo no meu plano, está tudo na minha mão, não se preocupa com nada. Eu te trouxe aqui essa noite para te dizer, eu ainda sou Deus. Tem crente aí? Pode dar glória a Deus. Tem crente aí, não tem, meu irmãozão? Então vai em paz para tua casa, glorificando a Deus. Eu ainda sou teu Deus. 2019, 2020, 2021 e vem 2000 e tanto aí para frente, eu vou renovando meus votos de graça, de misericórdia, de amizade, de cumplicidade, de proteção, de carinho, de devoção tua comigo e de mim, da minha parte com você. Então receba essa palavra em nome de Jesus Cristo e vai em paz para tua casa dando glória a Deus. Tudo que é teu vai vir na tua mão restituído, corrigido, porque Deus é Deus, irmão. A irmã Lu, que era organista junto com a Dani quando no tempo da CCB, a Lu da Rose, roubaram um Voyage azul dela, um cangaço, um Voyage. Tudo de buiado o Voyage, roubaram, sumiu com o Voyage dela. Com 7, 8 anos, né, Dani? Mais de uns 10 anos, sumiram o Voyage. Um belo dia eles estão na casa, lá na Enseada de São Sebastião, bateram na casa. É fulano de tal, falou, fulano, tá vó? Nós achamos esse carro aqui lá pro lado do Paraguai, lá não sei para onde, esse carro é seu, ué. Que faz 10 anos que está sumido esse carro, irmão, reformadinho, novinho, bonitinho. Pensa num ladrão abençoado, irmão. Glória a Deus. Irmão, fique em paz. O que é teu vai vir na tua mão. Na tua mão é bênção, na mão do diabo é fogo puro. Ele não aguenta segurar, irmão. Nenhum anjo segura a nossa bênção. O que o anjo não pegou na mão, passou na boca do profeta. Quem dirá o que é na tua vida? Dá glória a Deus. O que é teu vem na tua mão quicando. Você vai abraçar e vai dar muita glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. O N vai orar por nós, ajoelhados, agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor eterno. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória, glória, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia. Outra vez nos encontramos, Senhor, nos teus pés, para te agradecer por essa comunhão,
por essa boa oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa. Nós, aqui na congregação, os teus filhos, os nossos irmãos, nas residências, onde quer que eles estejam, mas todos nós, Senhor, participando das delícias que vêm do fruto do teu Espírito. Graças nós te damos, Senhor, porque no cantar dos hinos sentimos a tua presença. Graças nós te damos, Senhor, porque na primeira oração que tu tem dado ao teu servo, Glória a Jesus. tu tem derramado sobre nós a doce presença do teu Espírito. Senhor, que alegria, que contentamento, Senhor. Aleluia. Que gratidão que Bendito nós temos, seja Senhor, Deus. por termos estado na tua presença mais Sim, uma vez Senhor nessa Jesus. noite. Graças te damos, Senhor, pelos testemunhos, porque tu faz obras, opera maravilhas nos nossos meios. Sim, Graças Jesus. te damos por essa obra, Senhor, que tu tem confiado na mão da irmã Júlia. Permita, Deus. Senhor, que ela possa ver florescer o fruto do teu amor nas mãos do trabalho dela e daqueles irmãos e irmãs que tu colocar ao lado dela para defender essa obra. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito e maiormente te agradecemos, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, Senhor. Graças te damos por quanto parece, Senhor eterno, que tu abriu o livro da vida do teu povo nessa noite. Glória a Jesus. E falou com riqueza de detalhes, Senhor. Contou os dias, contou os anos, contou os milagres e nós estamos saindo daqui agradecidos, Senhor. Aleluia. Porque estamos certos que em pouco tempo haveremos, Senhor, de cantar uma grande vitória na Amém, tua presença. Senhor Jesus. Despede-nos em paz, permita que nós que estamos na tua casa, Senhor, possamos voltar aos nossos lares, aos nossos irmãos que estão pela internet, seja em que tempo for que assistirem à transmissão desse culto, que possam sentir também a doce presença do teu Espírito sobre todos nós. É o que te pedimos, te rendemos graças em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Senhor Jesus. Deus seja louvado.